Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus querido, nós colocamos tudo diante de Ti. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso amanhã. E te pedimos, ó Deus, prepara o que Tu tens para nós e afasta do nosso caminho aquilo que não pertence a nós, ao nosso destino. Afasta, Pai, toda falsa amizade, todo falso relacionamento, todo tipo de engano. E te pedimos também justiça. Justiça por aquilo que não sabemos. Justiça por aquilo que não ouvimos. Justiça, Senhor, em nossas portas. Tu vês todas as coisas e te pedimos, ó Deus, traga as oportunidades certas a nós. Traga as pessoas certas. Nos leva aos lugares certos. Espírito Santo, nos rendemos a Ti. E queremos ser conduzidos pela Tua voz. Conduzidos pela Tua direção. Tu és Deus em nossa vida, Tu és Deus em nossa casa. Nos conduza, Pai, nos guie, Senhor, e nós te pedimos, abra a nossa visão espiritual. E desejar, nós cancelamos todo tipo de oração contrária, de palavra maldita, de inveja, todo tipo de plano do mal, de perseguição, toda pessoa que sofre perseguição no trabalho, que sofre perseguição na família, que sofre perseguição até mesmo no meio que ela influencia, Senhor, guarde a vida dela, proteja a vida dela, coloca, Senhor, uma cerca viva de proteção ao nosso redor, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga intervenções e livramentos para a nossa vida e para a nossa casa. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa no Senhor. Senhor, e que durante essa noite, que o Senhor possa trazer respostas à nossa vida, que o Senhor possa abrir portas novas, que o Senhor possa trazer à nossa vida, Senhor, até mesmo aquilo que não pedimos, mas que faz parte do plano e do propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética sobre você e também quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Ângela. E a Ângela, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, presta atenção. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, participar da campanha de oração das 6 das 18. Já no primeiro dia, na primeira oração, você teve uma visão de alguém com dores no ombro esquerdo e declarou que o Senhor estava curando. Naquele momento, meu corpo todo se arrepiou e eu recebi a bênção, pois há 5 anos luto contra tendinite nos ombros. Eu não conseguia dormir de lado, tinha fraqueza para as tarefas domésticas e enfrentava uma verdadeira luta, mesmo com tratamentos, fisioterapias, exercícios de fortalecimento. Hoje eu estou curada, não apenas de um ombro, mas dos dois. Deus seja louvado e glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Olha só, o Senhor a curou dos 2 ombros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há impossíveis para Deus. Jesus Cristo cura. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que Ele está vivo. A nossa fé é que Ele cura. A nossa fé é que Ele opera milagres. Olha, 5 anos sofrendo de tendinite no ombro. E Jesus coloca a mão. Quando Jesus coloca a mão, o problema resolve. A palavra que eu tenho para você hoje é mais de Deus. Mais de Deus. Bem que você poderia também desafiar amigos seus para fazer um propósito que nem a Ângela foi desafiada pela amiga dela e convidá-los para orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Lance esse desafio para amigos teus, convide eles, diga uma semana.
Uma semana, ore às 6 e às 18 e vamos ver milagres. Amém? A palavra de hoje fala sobre mais de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir certo. Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz assim. Deixa eu só abrir aqui numa outra tradução. Eu vou abrir aqui, porque essa tradução que eu peguei aqui, ela está um pouquinho diferente. E eu vou abrir na tradução assim mais comum, que as pessoas elas veem mais, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 7 ao 9. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha o que Elias disse para Eliseu. Elias disse: Pede-me, o que queres de herança? Eliseu poderia ter perdido o prestígio de Elias, poderia ter pedido o acesso a reis que Elias tinha, podia ter pedido a oração poderosa que Elias tinha, porque Elias orou para os céus fecharem, os céus fecharam, orou para os céus abrirem, eles abriram. Elias orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu. Elias era um homem extraordinário. Mas Eliseu não pediu isso. Eliseu pediu uma unção de Deus. Ele pediu a habilidade de Deus sobre a vida dele. O que você faria se você tivesse um cheque em branco do céu? Qual seria a sua petição? Pediria influência? Pediria muitos seguidores? Pediria mais dinheiro? Pediria por mais saúde? Pediria por mais filhos? O que você pediria a Deus se você recebesse um cheque em branco do céu? Haverá momentos da sua vida onde você vai receber esse cheque em branco do céu. E você vai ter que pedir a coisa certa. Salomão, da mesma maneira, recebeu um cheque em branco do céu. O Senhor perguntou para ele: que queres que eu te faça? E Salomão, em vez de pedir riqueza, vitória sobre seus inimigos e tantas outras coisas que ele poderia pedir, visto que ele era o rei de um país, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Nada mais abençoa o homem mais do que ele pedir as coisas certas para Deus. Porque o que Deus quer que você peça a Ele é as coisas certas do céu. Nós pedimos muitas coisas a Deus diariamente. E Deus quer nos ouvir em nossas petições. Mas em certos momentos de intimidade que temos com Deus, nós temos que pedir a coisa certa. E temos que pedir com a motivação certa também. Foi o que Salomão pediu a Deus e foi o que Eliseu pediu a Deus também. Em outras palavras, eles estavam pedindo mais de Deus para a vida deles, mais do que Deus tinha. Deus tinha da sua natureza, do seu poder. Quando você pede mais do que Deus tem, quantas coisas mudam na sua vida. Elias disse a Eliseu: peça o que quiser que eu faça por você. Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido conforto, dinheiro, mas ele pediu uma porção dupla do Espírito. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem pedido a Deus revela muito sobre você.
Se você quer mais de Deus ou se você quer apenas viver a sua vida quieta aqui nessa terra. Eu tenho aprendido uma coisa, tem coisas que mexem conosco. Tem coisas que mexem conosco. E essas coisas que mexem conosco, essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Quando o céu lhe oferece tudo, sua escolha revela onde está o seu coração. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos pedido coisas para nós ou para o reino? Temos pedido coisas para o nosso bel prazer ou temos pedido coisas ligadas ao nosso propósito? Você sabe, quando algo trágico acontece e aquilo de alguma maneira emociona você, aquilo lhe toca, possivelmente, dentro do seu propósito, existe uma chamada muito grande para você fazer a diferença. Sabia disso? Há pessoas que não percebem esses sinais que ocorrem dentro de si. Mas os sinais que ocorrem dentro de nós, eles revelam muito sobre o nosso propósito. Eu não estou dizendo, sabe, que é errado você mensurar coisas grandes. Eu quero dizer para você que Deus vai dar coisas a você quando a motivação do seu coração for uma motivação ligada ao seu propósito, ligada realmente ao que Deus tem para ti aqui nessa terra. Então, você está procurando a presença de Deus ou apenas a provisão? Essa é a pergunta. Porque algumas pessoas chegam a Deus apenas como um fornecedor de produtos. Vem a Deus apenas como um fornecedor. Vem em Deus como um produto. E você tem que começar a ver Deus como a fonte de tudo na sua vida. Então você tem pedido pela presença ou pela provisão? Quer a bênção, mas não quer o abençoador? Quer o sucesso, mas não quer a presença? Quer as portas abertas, as conexões? Quer a realização dos sonhos, mas não quer o Deus provedor? Então nós temos que alinhar os nossos pedidos e alinhar a nossa vida de acordo com a verdadeira essência, com a presença de Deus, alinhados com a presença de Deus. Eu tenho para mim que tem coisas que não me, não mexem comigo. O dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa não pode chamar a sua atenção, ainda que você precise ter. Mas essa não deve ser a sua priori. Você precisa compreender que tem coisas que são mais importantes. E eu acredito que Deus pode dar todas as outras coisas se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida como prioridade. Estamos enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque estamos nos alimentando mal espiritualmente. Estamos nos alimentando de forma, eu posso dizer, muito deficitária, porque temos pedido e não nos alimentado da presença de Deus. A fome verdadeira tem que fluir de nós. A fome por mais de Deus. A fome pela presença de Deus. Eu estava lendo, Pedro, ele negou Jesus e a Bíblia diz que ele foi, depois que Jesus morreu, ele foi pescar junto com talvez com seus amigos e funcionários, eu não sei, todos que estavam ali com Pedro naquele momento. Mas Pedro, ele havia sido marcado por Jesus, ele estava aborrecido por ter negado Jesus,
mas ele amava a presença de Jesus. Tanto que quando Jesus apareceu naquela beira-mar e ele reconheceu que era Jesus, ele foi até Jesus e ele teve uma conversa com Jesus. Ele poderia ter dito, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de fé, eu não quero mais saber de Cristo, eu quero agora viver a minha vida. Ele poderia ter dito isso, mas a presença de Jesus tinha tocado tanto na vida dele. A presença de Jesus tinha marcado ele de tal forma, sabe, que ele estava procurando uma maneira de voltar ao propósito. Quando a presença de Jesus toca na nossa vida, o propósito é muito mais forte do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sonhos. Deus não nos chamou para ter fome de coisas. Ele nos chamou para ter fome por Ele. Essa é uma verdade que tem que ficar guardada no nosso coração. E eu volto a dizer, Deus não tem problema nenhum em te abençoar com o melhor aqui dessa terra. Um dia, eu já contei isso, mas como tem sempre pessoas novas nas orações, um dia eu estava orando, sabe, antes de ser uma pessoa pública, antes de começar a viajar, eu estava orando e Deus veio na minha oração. Eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, e Deus veio naquela oração. E o Senhor me disse, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando muito forte comigo. E o Senhor me disse assim, eu não tenho problema de dar dinheiro, de dar recursos, de dar poder, de dar sucesso para os homens. Eu posso dar tudo isso, Ele me disse. Aí eu pensei, o Senhor não tem problema com isso? E o Senhor disse para mim, não, eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema é quando o homem não quer mais ouvir a voz do Senhor. Deus tem um problema quando você não quer ouvi-lo mais. Esse é o problema. Sabe? Deus não tem problema de te abençoar. Algumas pessoas pensam, né? A mentalidade delas é uma mentalidade assim pequena. Elas pensam que o dinheiro, ou os recursos, ou a fama, ou o sucesso, ou a empresa, ou os carros, ou seja lá o que for, que isso é um problema. Não, isso nunca vai ser um problema. Isso é uma bênção, são bênçãos. O problema é quando o homem deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Quando o homem tem mais fome por coisas do que fome por Deus. Não se trata da adição de coisas. Não se trata do que vai ser acrescentado na sua vida. Se trata do doador. Se trata da porção dupla. Não é sorte. Eliseu recebeu de Deus porque ele teve foco no que era de Deus, e nós temos que ter. Ele teve humildade. Ele pediu uma porção dupla. E mesmo que ele tenha sido ousado, ele pediu de coração, em simplicidade. Ele serviu a unção de Elias, porque as pessoas querem uma herança espiritual sem servir. Qualquer tipo de herança espiritual que você quiser ter na vida, tem que passar primeiro pela etapa do servir. Ele se desprendeu do passado, porque ele decidiu abandonar completamente o sonho dele para agarrar o sonho de Deus. Pessoas que querem agarrar o sonho de Deus, mas não conseguem se desprender do passado, elas não vivem o sonho de Deus e também não conseguem agarrar o passado. O caráter dele o posicionou. O caráter dele, Elias viu quem ele era. Nós precisamos dessa geração que tem uma fome santa por Deus. Deus está procurando uma geração que diga: se a sua presença não vai comigo, não me mova daqui. A presença de Deus tem que estar acima de qualquer outro desejo nosso. A presença de Deus tem que ser a nossa priori. E se assim nós vivermos, vamos ter todas as coisas que precisarmos. Deus, a Bíblia diz, Deus não deixa faltar coisa alguma àqueles que o temem. Essa é a palavra para a tua vida. Deus não deixa faltar coisa alguma para aqueles que o temem. Essa é a instrução que eu deixo para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero
convidar você a conhecer os nossos livros. Eu tenho hoje 20 livros escritos. Nossos livros são livros proféticos que carregam direções de Deus. Esse é o meu devocional 1, Café com Jesus. E esse aqui é o meu devocional 2, Café com Jesus 2. E dentro vai ter uma carta que nós vamos enviar junto com cada um dos devocionais. E dentro dessa carta tem uma palavra profética e também um salmo para você. Então, se você pedir e peça também para outras pessoas para dar de presente, você vai receber essa carta que vai estar dentro aqui desses livros. Eu espero que você seja muito edificado e venha abençoar outras pessoas também. Acesse nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aí agora, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que Deus recompensa aqueles que semeiam. Amém? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fome por mais de Deus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Nós queremos o Teu toque sobre nós. Queremos a Tua voz, fala conosco. Meu Deus, há uma multidão de pessoas. Há milhares de pessoas que estão aqui nessa oração agora. Há milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, veja, todo aquele que está clamando e está pedindo por mais de Jesus na vida deles, que está pedindo o que Deus tem para a vida deles, a unção, aqueles que estão pedindo a Deus a Tua voz, que estão pedindo com que o Senhor dê direção, aqueles que estão, Senhor, colocando, Senhor, a Tua vontade acima da sua vontade. Senhor, libera sobre a vida deles, da Tua graça, do Teu favor e derrama das Tuas ricas e poderosas misericórdias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do Teu favor, abençoe a vida de Teus filhos e filhas, abre portas, abre caminhos. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, eu digo a todas dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, justiça e intervenção do Senhor em nossa vida, e tudo aquilo, Senhor, que diretamente ou indiretamente possa nos injustiçar ou praticar o mal contra nós, apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua mão agora sobre nós. Senhor, queremos unção dobrada sobre nossas vidas. Queremos uma herança espiritual. Queremos mais do Senhor, queremos sabedoria do céu. Queremos a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, Te damos graças, Te louvamos, Te adoramos, declaramos que Te amamos, Jesus, que precisamos do Senhor em nossa vida. E eu oro também, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, sobre nossos programas de televisão, para que o Senhor continue colocando recursos em nossas mãos, para que essa obra, para que essa missão, para que essa bênção que tem alcançado a vida de milhares todos os dias possa continuar. Senhor, nos dá mais de Ti sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe,
Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero fazer um pedido para vocês amanhã, na oração das 6 da manhã. Estejam todos conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo 10.000 vezes mais de bênçãos, de paz, de alegria, de fartura, de saúde, de força, de céus abertos sobre ti e sobre todos da tua casa. Declaramos os Salmos 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre nós e sobre todos da nossa casa. Guarda, abençoa, livra, proteja, Senhor, e que a tua mão seja sobre nós. Senhor, eu oro por toda pessoa que está sobrecarregada, por toda pessoa, Pai, que tem sido atacada espiritualmente, emocionalmente, que ela seja livre agora de todo ataque espiritual, tudo aquilo, Senhor, que tenta fragilizar essa casa, que tenta semear discórdias, que tenta semear contendas, brigas, desavenças, irritações. Eu digo em nome de Jesus, renda-se agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. E meu Pai, nós apresentamos ao Senhor essa semana e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a proteção do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus.
Abençoe-nos, a nós, a nossa casa, a nossa família, a tudo aquilo que estiver ligado a nós. Derrama da tua graça e derrama do teu favor. Meu Deus, tu és um Deus poderoso. Confiamos em ti. Confiamos, ó Deus, que o Senhor é aquele que coloca as coisas em ordem na nossa vida. Por isso, Pai, tudo que estiver bagunçado, tudo que estiver fora do lugar, nós pedimos, coloca a tua mão de poder, Pai. Coloca a tua mão de poder, organiza as finanças, organiza a família, organiza a empresa, organiza os relacionamentos, organiza as oportunidades, os sonhos, a visão, no nome de Jesus. Coloca as coisas no lugar, Pai. E nós te pedimos, dá-nos sabedoria para vivermos a nossa vida debaixo da tua presença, debaixo do teu temor. Senhor, colocamos no teu altar, aqui nessa oração da noite, a nossa família, o meu retorno para São Paulo agora à noite, que o Senhor possa me abençoar, a mim, a minha esposa, cumprimos a nossa missão nesse final de semana, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos proteger dos perigos da estrada. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção e que o Senhor guie a nós e guie a tudo, Senhor, que estiver relacionado a nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, que o Senhor te encha de alegria, que você seja uma pessoa feliz, que você possa sorrir, que você possa se alegrar, que seus filhos possam sorrir, que a alegria do Senhor seja a força da tua casa, que o Senhor te abençoe nos teus negócios, que essa semana seja uma semana próspera, uma semana rica, uma semana onde estaremos mais perto do Senhor, onde iremos refletir mais a glória de Deus, que o Senhor nos encha da presença dEle, que o Senhor nos encha da força que vem dEle, da graça que vem dEle, do favor que vem dEle, que você seja cheio do Espírito Santo, que a sua casa seja um lugar cheio da presença do Senhor. Glórias ao nome de Jesus, glórias a Deus. Deus te abençoe. Cumprimos a nossa missão, agora logo estarei retornando para São Paulo, porque amanhã pela manhã já tenho que estar em São Paulo, com a graça de Deus. Fiz Brasília esse final de semana, fiz o Rio Grande do Sul e retorno agora, sensação de missão cumprida. No mês que vem eu retorno para o Rio Grande do Sul e eu estarei em 3 cidades no meu tour profético. Estarei em 3 cidades, logo eu vou passar mais informações. Eu vou estar em Novo Hamburgo, estarei em Farroupilha e Caxias do Sul, tá? Então, o mês que vem, a minha semeadura no sul do Brasil será nessas 3 cidades: Novo Hamburgo, Caxias e Farroupilha. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deus colocou no meu coração de ajudar as pequenas igrejas, de semear a palavra, assim como a gente semeia na televisão, né? Todos os dias de segunda a sexta. Eu estou semeando também no Rio Grande do Sul, entendo que isso é propósito. Quando venho no Sul, tudo é do meu bolso, tudo é do meu bolso. Eu pago passagem de avião, combustível, enfim, alimentação minha, da minha equipe, de quem eu trago. É tudo mantido por nós, porque Deus colocou isso no meu coração de semear aqui no sul do Brasil. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Se Deus te trouxe para cá, para essa oração, existe um propósito de você estar aqui. Talvez nem você saiba, mas o Eterno sabe. O Eterno sabe. Você não iria conhecer o meu ministério profético se Deus não tivesse um propósito nisso. Amém? Eu creio nisso. Tudo se move, tudo funciona por um propósito. Tudo, absolutamente tudo, funciona e se move por um propósito. Amém? É assim que eu creio. E olha só, a palavra que Deus me deu hoje vai falar muito contigo. Antes disso, eu quero dar um testemunho, porque os testemunhos, eles edificam a nossa fé, né? Olha, a Luzinete, ela escreveu assim:
Paz seja convosco. Eu sou da Paraíba, João Pessoa, olha só, e venho agradecer por 3 bênçãos que Deus me concedeu após o propósito dos 40 dias de oração e jejum. Meu filho e meu neto estavam desempregados e, para a glória de Deus, as portas se abriram e hoje eles estão trabalhando. Além disso, eu sofria de insônia e quando o Senhor orou por quem estava com insônia, eu fui curada. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e também ao Senhor que orou por nós. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e sua família e seu ministério. Glória a Deus, irmã. Jesus é maravilhoso. Jesus é incrível. Amém? Nós o amamos, o servimos de todo o nosso coração. E glórias a Ele por todas essas bênçãos que você tem recebido. Continue firme nas orações. Amanhã eu vou começar um novo propósito. Eu vou orar por 3 coisas por uma semana. Certo? Deus tem me falado muito sobre livramento também. Eu estava, inclusive, lá em Brasília e Deus trouxe muito forte essa palavra para mim, livramento, 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 livramento. Então, Deus me falou de 3 coisas que eu vou estar orando por uma semana e eu convido você a estar junto conosco a partir de amanhã, às 6 horas da manhã. Muito bem, a Bíblia nos diz em 1 Reis, esse texto aqui está em 1 Reis, capítulo 17, verso 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Preste atenção nisso. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Gente, essa palavra para mim aqui, ela é muito, muito forte, porque Elias foi mandado pelo Senhor até a casa dessa mulher viúva de Sarepta. Só que o Senhor levou Elias para uma mulher que estava quebrada. Uma mulher que tinha, como a Bíblia diz aqui, ela mesma relata, só um pouquinho de farinha e só um pouquinho de azeite. Havia muita fome naquela época, havia seca por tudo. E ela tinha o suficiente para comer mais uma refeição. E quando o profeta chega lá, o profeta pede água para ela e depois pede um pouco de pão. E ela disse: Eu não posso te dar, porque o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho. E nós vamos comer, não tem mais. Nós vamos morrer depois disso. Olha que interessante. Elias então diz para aquela mulher: faz primeiro para mim, porque o Senhor manda dizer para ti, não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. E aquela mulher fez o que Elias disse. Ela preparou o pão e entregou nas mãos dele. E não faltou mais farinha, não faltou mais azeite. A Bíblia diz que Elias comeu por vários dias e ela e o filho dela também. Deus supriu, Deus proveu. Mas essa mulher entendeu um princípio poderoso que eu e você temos que compreender aqui. Ela fez primeiro para Elias. Primeiro para Elias, porque Elias estava representando ali o céu. Elias era um embaixador do céu. Era um profeta de Deus, alguém que estava destacado por Deus para ser um porta-voz, um tradutor da voz de Deus.
E olha que tremendo, aqui nós vemos um milagre, um grande milagre acontecendo nessa casa. Mas nós vemos que todo mundo estava debaixo de uma direção. Porque Elias também estava debaixo de uma direção. Elias estava debaixo de uma palavra de Deus. A mulher estava debaixo da palavra de Deus. E toda a casa dela foi abençoada. Eu vejo que quando todos estão debaixo de uma palavra de Deus, as coisas funcionam. As coisas fluem. É por isso que é tão importante, sabe, o propósito estar acima dos nossos desejos naturais. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa vontade. É assim que Deus abençoa, quando a vontade dele está acima da nossa. Então, se Deus lhe deu uma direção para você abrir um negócio, você está debaixo de uma palavra. E nessa palavra tem multiplicação. Nessa palavra tem provisão. Nessa palavra tem bênção. Eu vejo muitas pessoas preocupadas que a família não está acompanhando, que a família não está na fé, que ela faz, mas a família e as outras coisas da vida dela não estão caminhando junto com ela na medida da entrega dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu aprendi um segredo poderoso caminhando com Deus. Primeiro eu faço para Deus e Deus vai cuidar de todo o resto na minha vida. Quando eu me ocupo com os negócios do reino, Deus se ocupa com os meus negócios. Jesus disse que o pai dele trabalhava até agora e ele também. E quando ele era jovenzinho, com 12 anos de idade, ele acabou ficando para conversar com os homens mais cultos da época, os doutores da lei. A Bíblia diz que José e Maria tinham ido a Jerusalém e estavam em caravana, em família, e começaram a procurar Jesus e não encontraram, e Jesus estava no meio dos doutores. Ele estava lá conversando com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eles chegaram e perguntaram para Jesus por que ele havia feito aquilo, e ele disse: vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Olha só. Vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios dele? Ou seja, dos interesses dele? Quando nós cuidamos dos interesses de Deus, mesmo que estejamos com 1000 problemas na nossa vida, eu creio que Deus cuida dos nossos interesses. E Ele cuida dos nossos problemas. É o que eu tenho feito. Eu comecei a pregar o Evangelho, sabe, para estranhos. E hoje toda a minha família está no altar de Deus. Todos eles. Inclusive, um dos meus irmãos trabalha comigo. E assim tem sido na minha vida. Deus tem feito uma obra maravilhosa. E eu tenho cuidado dos interesses do rei. E eu sei que o rei tem cuidado dos meus interesses, tem cuidado da minha casa, tem cuidado dos meus filhos, tem cuidado dos meus sonhos. Eu me envolvo com o sonho de Deus, com o projeto de Deus, e ele se envolve também com o meu projeto e com o meu sonho. Eu digo para as pessoas que eu tenho coisas na minha vida que eu não orei para ter. Eu não pedi para Deus para ter. Mas eu vejo que está hoje na minha vida e eu vejo que para Deus, sabe, para Deus é algo muito importante quando você se envolve na missão dele, no propósito dele. Nós fomos designados por Deus para determinadas tarefas. E quando somos fiéis no servir, fiéis naquilo que Deus colocou no nosso caminho, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Então, quando essa mulher entendeu que Elias era um representante de Deus, quando essa mulher entendeu que ela estava debaixo de uma palavra de Deus, ela procurou obedecer. E a coisa aconteceu para ela. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: a coisa boa de Deus vai acontecer comigo. Em nome de Jesus Cristo, coloca Deus, coloca o reino de Deus como uma prioridade. Eu não estou dizendo para você, sabe, deixar os seus afazeres, deixar os seus compromissos, não.
Sabe, faça tudo como você faz, cuide da sua casa, cuide dos seus compromissos, cuide da sua empresa, cuide do trabalho que Deus te deu, faça tudo isso igual, mas não esqueça, cuide dos interesses de Deus. Quando Deus coloca missões para nós, porque, sabe, Deus não nos pede que a gente trabalhe para Ele full time, todo o tempo, né? Mas Deus nos dá missões. Às vezes Ele levar a palavra para uma pessoa. Eu estou na minha missão aqui, eu estou na minha missão. Enquanto eu estou aqui nessa oração, estou na minha missão. Deus me mandou estar aqui, Deus me mandou estar na televisão, trabalhar bastante para pagar o programa de televisão também, né? Missão. E Ele prometeu me abençoar. São missões que Deus nos dá. Seja fiel à missão que Deus te der. Seja fiel, cuide do interesse de Deus. Se Ele mandar você ligar para alguém, entregar uma palavra, faça isso. Se Ele mandar você orar por alguém, você está lá, está dentro do seu escritório e de repente o Senhor toca no seu coração. É missão. É Deus colocando a missão diante de ti. Leve a palavra. Faça o que Deus quer e Deus vai te honrar. Amém? Você crê nisso? Declare: Deus vai cuidar de todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe os teus problemas. Tá? Deus sabe que muitas vezes é difícil para você manter a fé, mas mantenha, só mantenha. Porque o resto, quem vai fazer a obra é o Senhor, é promessa de Deus. É promessa. Você, sabe, você se envolve com as coisas de Deus, Ele vai se envolver com a tua casa. Ele vai se envolver com a tua família. Claro que esse se envolver com os interesses do Senhor tem que ser debaixo da sabedoria, tem que ser debaixo da graça e tem que ser por direção de Deus. Amém? Eu deixo essa instrução para você, deixo essa palavra e quero declarar que o Senhor vai entrar com grande obra aí na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Você crê? Glória a Deus! Aleluia! Declare: eu creio! E se você crê mesmo, compartilhe agora essa oração com 9 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Compartilha nas suas redes sociais essa oração. Em nome de Jesus, faça um barulho aí compartilhando essa oração para os teus contatos. De repente você tem muitos contatos, uma lista que você manda aí. Manda uma oração para eles hoje à noite. Semeia na vida deles, continua semeando no reino. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém? Então manda essa oração aí, semeia uma oração na vida de alguém. Falando rapidamente aqui para você, esse aqui é o meu livro novo, Café com Jesus, olha aqui que lindo, um devocional, uma palavra para cada dia, né? Para você receber direções de Deus, orações. E aqui dentro desse livro, olha só, tem uma cartinha. Nós pegamos 10 cartas, consagramos a Deus, cada carta tem uma declaração profética para você fazer e um salmo. Um salmo que Deus nos dirigiu, tá? Todas essas cartas aqui, é importante você ler, declarar, ler o salmo que nós colocamos para você, certo? E você pode pedir através do nosso site www.viniciusiracete.com.br, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1, que também é um devocional, tá? Um devocional, eles são atemporais. Eu recebi muitos testemunhos desse livro aqui e já lançamos o 2. E eu tenho também esse outro livro aqui, é o livro Sonhos. Um livro extraordinário, vai ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você através dos seus sonhos. Tem sonhos que não são de Deus, mas Deus também fala através de sonhos proféticos. Amém? Eu creio nisso. Muito bem. Você pode adquirir lá no nosso site www.viniciusiracete.com.br. Você que entrou agora nessa oração, amanhã eu te espero às 6 horas. Eu vou começar um novo propósito de oração por 7 dias. Esse vai ser por 7 dias. E eu vou orar por livramento de Deus. Eu vou orar por 3 coisas e uma delas é o livramento, por livramento entrar na tua vida. E às vezes a pessoa pensa assim, livramento de acidente. Gente, tem tanta coisa para Deus livrar a gente. É de uma pessoa falsa, é de um mau negócio, sabe, até mesmo de um rolo que você entrou sem ter culpa, de uma injustiça. Então tem livramentos para Deus dar. E vou começar amanhã esse propósito às 6 horas da manhã, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, você compartilha e logo eu vou fazer aquela oração que Deus me tocou de fazer para tudo aquilo que está travado desbloquear em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, guarda essa casa, guarda essa família, proteja. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Senhor, é Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso eu oro pela cura total, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda pessoa que está com alergia, com câncer, mioma, ou qualquer outro tipo de doença, eu declaro saúde sobre você agora. Que as células do teu corpo recebam agora essa voz. O Senhor te cura, o Senhor te restaura. Eu digo órgãos do corpo, sangue, todo o seu ser, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo cura divina. No nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Nossa fé está em Jesus, que cura. Está em Jesus, que tem o poder de restaurar completamente. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo agora e declaramos cura. Cura total, cura completa. O restabelecimento de movimentos. O que era impossível se tornando possível agora. Oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo extraordinário de Deus tocando no teu corpo físico. Também oro, Senhor, para que Tu leve embora toda ansiedade, toda insônia, toda perturbação e toda opressão no nome de Jesus Cristo. Pedimos também, Senhor, agora coloca a mão sobre documentos, contratos, negócios e tudo aquilo que estiver travado e damos uma ordem. Tudo o que estiver travado seja destravado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre a tua vida. O que estiver travado, seja agora liberado no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor seja sobre ti, que o Senhor te toque, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a presença do Senhor enche a tua casa e que o favor do Senhor seja sobre ti. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Ora por mim. Estou retornando para São Paulo neste momento. Um abraço para ti, paz, prosperidade e muita força e alegria de Deus sobre tua família. É o que nós desejamos, é o que oramos. Até mais.